Eu fiz um estudo da volatilidade do índice para fazer essas mudanças. Então, eu fiz um estudo lá de 2005 até 2024 para avaliar, de fato, aqui existe uma mudança na frequência do mercado. Então, eu vou ter que adequar essa mudança. Então, mesmo nestes momentos mais difíceis, a gestão da estratégia ela é importante. Porque senão, bota um robô, não imagina que vai botar um robô e ele vai funcionar o resto da vida. Usando uma palavra que você falou aí, você acaba ajustando a carroça andando. Né? Não para ali para resolver a questão. Tem como falar, o mercado, para aí, deixa eu entender o que está acontecendo. Espera arrumar a casa e depois tu volta. Não tem como. Francisco, quantas automações, quantos robôs você já criou? Quantos você está em atividade e quantos você já também... Cara, eu já desenvolvi centenas de robôs. Eu acompanho 3 tipos de estratégia, tá? Eu acompanho a estratégia que funciona, que roda na minha conta. Eu acompanho a estratégia que funcionou e em algum momento parou de funcionar, porque eu tenho que entender por que ela parou de funcionar, como é que eu tenho a prova de que parou de funcionar. E eu acompanho estratégias que foram overfitadas. O que é overfitada, né? Aquela estratégia, acredito que a gente já falou aqui diversas vezes aqui nesse podcast, que trata sobre o robô, e o overfitting é uma prioridade, né? É aquela estratégia que funciona só no backtest, simplificando. Então eu acompanho esses 3 tipos de estratégia. Então eu já desenvolvi muita estratégia overfitada, porque eu não tinha conhecimento. Já desenvolvi estratégia que deixou de funcionar e não houve o que eu fizesse que ela voltasse a funcionar, e eu acompanho ela até hoje, e eu acompanho as minhas estratégias. Hoje eu opero na minha conta real, e eu não vou mostrar, porque senão aí vocês vão se espantar de fato. Eu opero na minha conta real cerca de 39 estratégias. Quantos ativos? 4 ativos. 4 ativos, índice? Índice, dólar, BIT e WSP. Não entendi se espantar, Marcelo. Também, cara. Tirou a gente pra guri. Não, nós vamos ter que apertar ele agora. Como assim? Você assustado por quê? É que... Como é um portfólio que roda, é o meu portfólio pessoal, das estratégias que estão indo para um tick, por exemplo, dessas 30, nem todas podem ir para um tick, mas delas 15 estratégias agora estão migrando para um tick. Como é um portfólio bem desenhado para mim, onde eu não preciso me preocupar com o cliente, se o cliente vai desistir, porque existe essa preocupação na montagem do portfólio. Tu toma mais risco do que tu passa pro cliente. Não adianta nada eu entregar pro cliente uma estratégia que funciona, mas ele desistir. Então eu tenho que montar um portfólio que ele vai conseguir superar. Né? Então eu tenho essa preocupação. Então é um portfólio que roda bastante estratégias. Eu fiz, neste ano, mais de 1.500%. Eu teria que olhar, porque muda bastante, mas eu fiz neste ano mais de 1.500%. É um portfólio bem... Mas aí entra um lado importante. É bonito o cara falar dos 1.500%, mas imagina que ele toma risco muito maior. Só que aí pra ti que é cliente, entenda que tu tem um desenvolvedor que ele se preocupa em te entregar um produto bom. Então não adianta eu falar, vou te entregar um produto que me deu 1.500%, mas o risco qual foi o risco, se o cliente não sustenta isso... Então assim, tem estratégias, por exemplo, tem uma estratégia que eu entrego apenas para mentorados. Por quê? Porque é uma estratégia que não tem stop. Francisco, tu gosta de estratégia assim? Não. Mas é uma estratégia que eu opero há 31 meses. Mas se alguém me falar, desenvolvi uma estratégia que não tem stop, eu vou dizer, cara, isso não vai dar certo. Porque não tem por que dar certo. Tu entende? Só que ela me provou o fato de eu acompanhar coisas que eu entendo que não funcionam. Eu gosto de operar tendência, mas eu tenho robô de lateralidade. Eu gosto de payoff alto, 2-1, 3-1. Para mim, isso é o mundo perfeito. Quando a gente fala numa estratégia de trading, seja day trade, seja swing trade, mas eu tenho estratégias que quando ganham pouco e quando perdem mais, mas acertam muito mais. Se pegar os meus robôs, eu tenho um robô que... Por muito tempo eu preguei que o fator de lucro 2, ele não existia. Até que um robô meu me provou que existe. Porque o fator de lucro 2 é um fator de lucro bem alto, vamos considerar. O que é um fator de lucro 2 pro pessoal que não sabe, Francisco? Show de bola, cara. Explica aí, que tem investidor, tem assessor olhando e ele não sabe, a gente tá falando de trade. O cara que é trader, ele vai entender, mas o assessor ali, o investidor, o que é um fator de lucro 2? Fator de lucro, para explicar de uma maneira bem simples, tá? Imagina que tu tem um supermercado e tu compra um produto para vender. E eu sempre uso o exemplo do meu irmão. Meu irmão tinha um mercadinho e ele comprava o todinho a R$1 e vendia 3. Tá? Então ele está ganhando 300%. Então o fator de lucro dele é de 3. Imagina que ele paga 1 e ganha 3. Isso é o fator de lucro. É a tua margem bruta em cima do produto.
Se eu tenho um fator de lucro de 1, quer dizer que eu estou empatando. Ou seja, eu compro por 1 e vendo por 1. No final do dia eu estou com 0. Mas eu gastei gasolina para ir lá comprar e tal, gastei luz no meu estabelecimento. Agora, se eu tenho um fator de lucro de 1 e 2, 1 e 3, essa estratégia é lucrativa. Beleza. Porém, tu concorda comigo que se eu tiver qualquer coisa que der errado nesse meio do caminho, isso vai zerar? Imagina que, poxa, a gente passou agora, né, pelo vendaval e tal, a gente teve empresas que perderam o telhado. Imagina que isso aconteceu no teu mercado. A tua margem de lucro acabou, morreu, porque está muito apertada. Então, quanto maior o fator de lucro, mais tranquilidade tu tem com aquela estratégia. Só que fator de lucro de 2, cara, assim, era o mundo dos sonhos do trader, né? E é muito difícil de achar. Então, eu sempre disse, cara, fator de lucro 2 é ilusão, é a historinha da carrochinha, isso não existe. Até que eu desenvolvi duas estratégias, na verdade, que é o Ragnar e o Sigurd, que estão no portfólio Categati, que, além de ir contra mim, que eu acredito no payoff alto, e elas têm payoff baixo, além das duas me darem esse tapa na cara, e eu sempre digo, meus robôs são muito melhores traders do que eu, elas ainda têm esse fator de lucro de 2, né? Com uma alta taxa de acerto, enfim. Só que se a gente botar na ponta do lápis quem ganha mais dinheiro, por exemplo, o Odger, que é uma estratégia de tendência que tem fator de lucro de 1,40 e poucos, ganha muito mais dinheiro do que elas. Que é a longo prazo também. Né? Porque é a longo prazo, porque quando ganha muito mais. Só que o Odger vai te dar 6, 7 meses positivos. Vai te dar 4 meses sofrendo. Enquanto essas te dão gain 11 meses no ano. E aí eu consigo balancear, enquanto a tendência está sofrendo, o mercado lateral não anda, essas vão ganhando e vão dando esse alívio para o cliente. E aí o cliente consegue sustentar para quando o Odger, o Odin derem as porradas, que são as estratégias de tendência, quando elas derem as porradas que vão dar, o cliente estar vivo junto comigo. Então é assim que eu tento medir e trabalhar. Tem como a gente, quando vai escolher uma automação, ver esse fator de lucro? Se eu não me engano, no Tica aparece já o fator de lucro das estratégias. Então, só para mostrar para vocês aqui, esse é o Sigurd. E aí, só para me desmentir ao vivo, né? Ele tá com fator de lucro de 1,88 agora aqui. Que problemão, hein? Não. Que coisa ruim. Porque, né? Ele, como eu falei, é um robô que quando perde mais. Ele tomou um stop, né? Aqui, o último stop que ele tinha tomado aqui foi em maio, né, de 2025. E agora ele tomou um último aqui, mas em breve já deve recuperar. Então, assim... É hora de entrar agora, então. É um bom momento, E agora um outro passarinho também, uma formiguinha, cheio de passarinho cara, nesse mundo teu de robôs, ouvido, né, cara? A gente conhece as pessoas aí no mundo dos robôs, cara. E aí estamos aí há um tempinho, né, cara? Então a gente conhece aí algumas... cara, qual foi o maior lucro, tá? Pode ser bruto, que tu teve em um único dia distribuído aí entre teus clientes? Cara, foi um dia que eu tava na praia. Pô, o cara treinando da praia. Por que tu não tá com robô ainda, Márcio? Quem disse que eu não tô com robô? Pô, eu só não tô na praia. Aí, na praia de vocês. Na praia de vocês. Eu tava na praia com a família, cara, e eu tive o prazer de receber uma mensagem, um elogio do Malacarne, dizendo parabéns, quase R$500 mil pros clientes. Em um dia. Só pra vocês saberem, o Malacarne é o chefe. É o boss. Tá? É o boss. Eu chamo ele de boss, Big boss. É o boss. Então, assim, além de ser o boss, é uma pessoa que eu admiro demais, assim. As pessoas me perguntam, gente, os teus robôs são vencedores, né? Por que tu vende? Por que tu tá te dando ao trabalho? Por N motivos, né? Um dos motivos, e o principal motivo, é as pessoas que eu tenho acesso. E ter acesso, como eu já falei, a vocês aqui, estar com vocês, né? Participar tá junto com o Marcelo no nosso grupo ali, que a gente tem um grupinho fechado, e ter acesso a pessoas do tamanho do Malacarne, não tem... Quem é que consegue pagar por isso? Não tem... Se alguém quiser hoje uma dica do Malacarne, ou de alguém a qual eu tenho acesso, não tem como, porque não tá vendo. Tá vendo a tua hora agora... Talvez esteja, mas vai ser caro. Ou eu não vou ter acesso a ti para te perguntar quanto é que tá. E eu consigo hoje sentar com o Bruno, com o Marcelo, com o Malacarne, com o Walter. Então eu consigo sentar com essa galera e trocar figurinha. E isso não tem preço. Isso vale para minha evolução. Então isso vale muito mais às vezes do que às vezes o quanto eu ganho com a assinatura. Isso é bacana. Agora tu imagina tu tá lá com a tua família,
tá? Tu é um desenvolvedor, Porra. nós somos gestores, né? Cara, a gente é como gestor. A gente tá gerindo ali e é um certo peso. A gente carrega esse peso, tem gente Terapia que não tem que estar em dia. entende. Terapia gente tem que não estar em entende dia. o tamanho do peso que não é só ligar um robô, vou dar um play no robô e deixar rodando. É Porque um peso, nem todo mundo tá colocando dinheiro ali que pode perder. É. Eu recebi uma mensagem essa semana que me assustou. O cliente falou pra mim assim, cara, eu só quero dar entrada no meu apartamento, eu tenho 10 mil, eu preciso de 50 mil. Meu Deus. Não é aqui. Não é aqui. Porque tem risco e vai demorar, né? Então, assim, já recebi ligação, o cara vendeu uma casa e ia botar todo o dinheiro. Falei, cara, não, porque eu não durmo. Eu não durmo se tu fizer isso. Ó, e isso é pra vocês entenderem. Quando um desenvolvedor, alguém que trabalha com robôs é sério, ele vai te falar exatamente isso. Ele não vai deixar tu vender teu carro, a tua casa, fazer empréstimo. Empréstimo. Se alguém Cartão de prometer crédito. isso, Até pode fazer, mas não vem me botar tudo isso na minha automação, né? mas é que, cara, quando alguém te vende com essa facilidade, pode ter certeza que esse desenvolvedor não vai te entregar um bom produto. Então tome muito cuidado, procurem por pessoas sérias, sempre. Você sabe que me identifiquei bastante com esse robô aí. Né? Eu também, eu me identifico Eu muito me com ele. identifiquei bastante. Será que é o risco retorno, A minha Márcio? taxa de acerto é será mais que ou é isso? menos essa. Quando eu tomo uma paulada, eu tomo uma pauladinha maior do que eu ganho. Mas pelo menos a gente O resultado final é o que importa, É né? isso. Se pegar, olha o início aqui do ano, né? É que esse robô começou em novembro do ano passado. Quem começou no início do ano, poxa, já começa tomando uma paulada, mas depois vai recuperando. Então, assim, existem diversas maneiras de ganhar dinheiro dentro desse mercado, né? Pregar uma verdade absoluta que só a tendência ganha, só scalper ganha, ou que o robô não ganha, cara, é bullshitagem. Assim. Não tem, existem N maneiras. Então, por isso que alguém vai falar pra mim, eu opero fazendo preço médio. Eu não gosto. Mas eu não vou dizer, São perfis, né? por conta de ter desenvolvido centenas de estratégias e ver que diversos modelos que eu não gostava, que eu desenvolvi para testar. Às vezes eu faço coisas para provar que não funcionam. E aí funciona. E aí quebra. Morde assim, a língua. Nossa, não tem nem como isso aqui, entendeu? Então, assim, me mostra que, cara, eu tenho que ter uma diversidade. Diversificar o máximo que eu conseguir. Você que acabou de assistir Robô na Real, um oferecimento OnTic e Grupo XP Inc., tiver interesse na contratação das automações, faz o quê, Marcelão? Aponta agora a câmera do teu telefone para o QR Code ou o link está na descrição desse vídeo. Lembrando, este programa é um oferecimento também do canal do Gamecast.